Olá pessoal, eu sou a professora Nailene. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre setores da economia. Nós vimos na aula passada o setor primário, setor secundário e setor terciário, certo? Esses setores da economia, nós vamos ver a parte 2, certo? Nós temos a diferença entre primeiro setor e setor primário. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor seriam as instituições. Primeiro setor seria o governo, o Estado. Segundo setor seria iniciativa privada, tudo que gera emprego, renda e lucro. E o terceiro setor seriam as entidades filantrópicas, aquelas sem fins lucrativos, certo? Mas o que nós queremos ver mesmo é o setor primário, setor secundário e o setor terciário. E aí, dentre esses setores da economia, o que acontece? Acontece uma divisão dos processos de produção, né? Cada um tem sua divisão. Ele vai da matéria-prima até o consumidor final, que somos nós. Quando você compra uma blusa, um calçado, um liquidificador, um sofá, você é o consumidor final. Então, nós temos aí o setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário, ele é o responsável, recapitulando, pela extração, né? Pela extração da matéria-prima. O setor secundário, que é a indústria, é o responsável pela produção. E o setor terciário, ele é o responsável pela prestação de serviços, né? Esses setores, existem alguns autores que eles elencam ainda o setor quaternário e o setor quinário, como eu falei na aula passada. O setor quaternário é o setor da tecnologia e ele está espalhado por esses três setores aqui também, o primário, secundário e terciário. É o setor que fornece a tecnologia para os outros setores, né? No caso do setor primário, a biotecnologia, por exemplo, as sementes transgênicas. No setor secundário, a automação dos processos industriais, e o setor terciário seria também na questão da informatização desses setores. Por exemplo, o QR Code ou a digital, quando se coloca a digital numa conta, num banco, né, para você gerenciar a sua conta, então seria o setor quaternário influenciando já o terceiro setor. O setor quinário é um braço do setor terciário. O setor terciário são aqueles serviços. O setor quinário, ele está dentro do setor terciário e seria aquele serviço sem remuneração, como por exemplo o serviço de uma dona de casa. Ela lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, mas ela não tem carteira assinada e ela não recebe um valor por isso. Então, é uma prestação de serviço, só que não é remunerada. As pessoas que trabalham nas ONGs também, né? Claro que algumas ONGs, apesar de ter o nome de não governamental, recebem dinheiro e muito dinheiro do governo, mas era para ser uma atividade sem fins lucrativos, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, os nossos setores, além dos três setores que nós estudamos na semana passada, nós temos hoje o setor quaternário e o setor quinário, ok? Vamos para a próxima. Continuando. Então, nós temos aqui esse gráfico de Clark, que ele mostra bem a evolução do emprego dentro de cada setor. Então, a linha azul é o setor primário, a laranja é o setor secundário, a linha verde seria o setor terciário e a vermelha, né, é o setor quaternário. Então, a gente observa que ao longo do tempo, na questão do emprego, o setor primário houve uma queda, né?
E o setor secundário, aqui responsável pela linha laranja, ele teve um crescimento, mas depois também, por causa da automação dentro da indústria, houve uma queda na oferta de empregos dentro desse setor. E aqui nós temos o setor quaternário, que é uma linha crescente, ela está em crescimento. Nesse gráfico de Clark, em algum momento, esses três setores, eles interagem, eles se integram, né? Isso é a linha do tempo na questão dos empregos. Algumas profissões desapareceram, foram extintas, outras ressurgiram sobre uma nova forma, ou surgiram outras modalidades de emprego. Um exemplo, datilógrafo, né? Quem lembra o que é uma máquina de datilografia? Então, é uma profissão que ela foi extinta, né? Apareceram outras no lugar, como web design, programador de computação, programador de rede, e por aí vai, né? Então, nessa linha do tempo, desaparecem algumas profissões e surgem outras, né? Em comparação ao que a questão da informatização, quanto mais avança o desenvolvimento tecnológico, mais algumas profissões vão sendo extintas e vão surgindo outras, certo? Continuando, falando nessa linha de trabalho e emprego, que nós vimos ali no gráfico de Clark, nós vamos ver as transformações no mercado de trabalho, que elas são frutos justamente desse desenvolvimento tecnológico, né? Nós temos aqui imagem de uma fábrica, né? Da linha de montagem de uma fábrica, e eu quero que vocês percebam quantas pessoas estão trabalhando nessa linha de montagem. Qual é a quantidade de mão de obra humana que nós temos aqui nessa imagem? A mesma coisa que no setor primário, né, na agricultura. Quantas pessoas vocês observam trabalhando nessa imensa plantação, né? O que se observa muito é a automação dessa forma de trabalho. Então, o aumento da tecnologia nas linhas de produção diminuíram a mão de obra humana, diminuíram os empregos. Aqui também nós temos vários exemplos, nós temos também mais exemplos de como a questão da tecnologia vem diminuindo também a mão de obra. Mas é para ficar desesperado? Será que eu vou ter emprego no futuro? Não, gente. As profissões, elas vão mudando. Algumas profissões vão sendo extintas e outras vão surgindo novas profissões. É por isso que os especialistas em networking usam a palavra de se reinventar. Se reinvente, né? Procure, tenha sempre um plano B e procure sempre se aprimorar dentro da sua profissão. Algumas profissões vão ser extintas e outras vão surgir no decorrer dessa linha do tempo. Só que a mão de obra, quando ela não está qualificada, ela sai de um setor, ela migra de um setor para outro, só que ela migra sem ter uma ascensão na classe, sem ter uma melhoria na qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa perdeu o seu emprego no campo, lá na roça, né, lá no campo, lá na agricultura, e teve que migrar para a cidade. Na cidade, como a pessoa não é uma mão de obra qualificada, ela vai ter que se virar como pode, né? Ela vai para o mercado informal. É errado trabalhar no mercado informal? Não, a pessoa tem que lutar, tem que ganhar a vida. Só que a pessoa está, de certa forma, desprotegida das leis trabalhistas, né? Está à mercê da própria sorte. Ela não está dentro das leis trabalhistas, abrigado dentro das leis trabalhistas, certo? E aí nós temos um exemplo muito feio, uma coisa muito feia, mas que hoje ainda existe, que é o trabalho escravo na atualidade. A escravidão foi extinta? Até certo ponto sim, até certo ponto não. Existem outras formas de escravidão, né? Como o subemprego, como a exploração de crianças, como a exploração do trabalhador. Existem várias outras formas de
de escravidão. A pessoa vai trabalhar, por exemplo, num canavial, um exemplo, né? Nada contra os canaviais. Mas se a pessoa for trabalhar com alguém que é de má fé, quando ele chega lá, ele começa a comprar fiado numa vendinha, e aí essa vendinha tem os preços exorbitantes, e a pessoa começa a virar um escravo, porque nunca vai conseguir pagar a sua conta naquela vendinha, e a conta vai ser sempre alta, e a pessoa nunca vai poder sair desse lugar porque nunca vai conseguir pagar a sua conta. Isso é uma espécie de trabalho escravo, sem contar na triste realidade que nós temos, que é a exploração da mão de obra infantil, né, das crianças. Nós temos a entrada da mulher no mercado de trabalho, que mudou muito as relações sociais. Com o passar do tempo, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a sociedade se transformou, porque muitas mulheres se tornaram chefes de família, senhoras, né, do próprio destino. Acabou com a dependência da mulher, de muita forma, né? A mulher começou a trabalhar fora de casa, ganhar seu próprio salário e a sustentar seus próprios filhos. Aumentou também o número de divórcio, reduziu o número de filhos, porque essa mulher saía para trabalhar e não tinha com quem deixar os filhos, e também surgiram vários métodos anticoncepcionais que se popularizaram e ajudaram as mulheres a terem menos filhos, né? Houve a reivindicação de leis que protegessem a mulher contra a violência e contra o assédio, e também contribuiu para a melhoria do IDH, porque as mulheres as mulheres trabalhando fora de casa podiam melhorar sua qualidade de vida e, consequentemente, de sua família. E aí o mercado a vida da sociedade, houve essa grande transformação graças à entrada da mulher no mercado de trabalho. Bem, pessoal, e por falar em setor secundário, nós temos aí a indústria e a produção do espaço geográfico, né? Atividade pela qual os seres humanos transformam matéria-prima em algum bem acabado ou semi-acabado. Nós temos aqui as fases da indústria. Nós temos o artesanato, a manufatura e a indústria propriamente dita. O artesanato era aquela fase onde o artesão trabalhava sozinho e todo o serviço era feito de forma manual. A manufatura, o artesão já poderia contratar assistentes para poder ajudá-lo a fazer o seu trabalho, né? E aí nós viemos para a fase da indústria, com a Revolução Industrial no século XVIII, que foi a formalização do emprego, né? Do emprego formal. E aí nós temos a classificação da atividade industrial. Nós temos aí a formalização da atividade, classificação da atividade industrial. A indústria extrativista, indústria de transformação, de acordo com a finalidade dos bens produzidos, podem ser classificados em indústria de bens de produção, indústria de bens de capital e indústria de bens de consumo. A indústria de bens de produção produzem matéria-prima como alumínio ou aço que vai para outras indústrias. A indústria de bens de capital produzem máquinas e peças e equipamentos que também vão ser vendidas para outras indústrias. E as indústrias de bens de consumo produzem mercadorias para o consumo direto. Lembram que na aula passada nós vimos o que são bens duráveis e o que são bens não duráveis? Estão lembrados? Então, bens não duráveis, eles têm prazo de validade para ser consumido. É um biscoito, é um remédio, é um detergente, então é um perfume, é um creme para a pele, tudo tem prazo de validade, ok? E aí nós temos a indústria da construção civil, a indústria naval, a indústria aeronáutica, a indústria bélica, a indústria alimentícia, né? E aí a pergunta, essa indústria bélica, né? A indústria que vai